a entidade, ela está atrás da luz dela. Então, cada vez que ela faz o bem, aumenta um pouco da luz. Que parece que todas as entidades procuram isso, né? Procuram a iluminação. E ela é uma dessas que me falou sobre eu poder ajudar as pessoas. A gente está fazendo um trabalho de vez em quando ela precisa, quando tem alguém que está muito mal, ela vem atrás de mim e faz isso. O que ela faz? Eu sento junto com a entidade. A entidade pega na minha mão, como se ela estivesse me canalizando, sabe? Me passando energia. E eu vou para lugares, é como se fosse uma hipnose, vamos falar assim. E eu vou para lugares que o Exu não pode entrar. Porque ele falou que tem regras, existem regras que ele não pode quebrar. Do lado de fora, como é que as pessoas vêm? Elas ficam assustadas. Por quê? Que manifesta alguma coisa? Não, eu vou te falar, a vibração é muito grande. A Tatiana fala que às vezes sente cansaço. A Michelle também, a Michelle chora o tempo todo. Porque ela fala que é como se sentisse alguma coisa puxando toda a energia delas, assim. E elas começam a ver tudo que eu tô vendo, elas começam a imaginar. Então, assim, tinha até um rapaz outro dia que falou assim, brincando pra mim, que a sensação que ele tinha é de estar assistindo um filme de terror ao vivo. Ele falou que o pânico era tão grande que ele não... Até a esposa dele brincou que ele ficou uns 3 dias sem conseguir dormir. Mesmo sem ver nada? Sem ver nada, só escutar o que eu estava falando, porque eu vou descrevendo o que eu vou vendo. Eu vi uma entidade tal, eu vi uma mulher feia. Como que era essa mulher feia? Ela estava de vestido de vermelho e preto, a cara era deformada, a cara tinha um corte X, não sei o que. É a pombagira fulana de tal, da linha da fulana. É não sei o que. Então tá fazendo mal. O que você vai fazer? Então eu tenho que ir lá, e aí eu tenho que conversar, tentar... E como é que funciona essa preparação? O que acontece? Vocês sentam em algum lugar? Sento com o Exu, com a pessoa que está incorporada ao Exu. Ela me dá a mão, sento, fecho os olhos. A gente normalmente tem uma vela, acende, né? Como faz parte do ritual, né? De Umbanda, sempre tem uma vela. Aí eu respiro algumas vezes, me concentro, relaxo e... E vou. E aí eu vou primeiro para um campo, algum lugar que são os meus lugares de conforto, né? Como se fosse uma sala de carregamento. Isso, é ali onde eu tô relaxado. Aí ela fala assim, agora procura a porta. Aí as portas vão surgindo. Começa a escurecer, aí eu vejo uma porta. Sim. Aí eu abro a porta. Aí existem os porteiros. Aí eu preciso pedir permissão para entrar. O que são os porteiros? São homens, entidades, às vezes com roupa, parece como se fosse um uniforme, alguma coisa. Cara, cada hora é de um jeito. Homens grandes com uma máscara no rosto. Cada hora, cada porta tem o seu porteiro. Aí eu falo, eu posso entrar. Aí eles abrem o braço, eu posso entrar. Aí eu vou aprofundando. E normalmente é escuro. Escuro. Eu já me perdi um dia na escuridão. E o Exu me ajudou. Procura a luz, reza. Eu falo, eu não lembro. E toda vez que eu estou nesses lugares que eu tento rezar, eu não lembro as orações. Talvez não. Mesmo que foi o que eu te falei, eu não sou muito adepto à religião, mas nesses momentos você precisa rezar na boa, você precisa de qualquer ajuda. E nesses momentos, eu não consigo lembrar de nenhuma oração. Aí as pessoas estão em volta, me ajudam, elas começam a rezar, e aí eu começo a ver o clarão, aí eu vejo uma luz, aí eu vou correndo atrás dessa luz, aí eu volto. Voltei. Aí tá todo mundo com cara de assustado. Porque eu começo a falar o que eu vejo. Olha, eu tô vendo uma figura esquisita. Olha, eu tô vendo um cara no chão. Você sabe que você está descrevendo ou você vai descrevendo? Não, eu vou descrevendo o que eu vejo. Eu vou falando. Lá mesmo... É que virtualmente a gente está falando de 2 lugares ao mesmo tempo. Isso, eu tô meio em transe. Eu tô com os olhos fechados, eu tô vendo. Se eu fechar aqui os olhos, eu tô vendo... É a mesma coisa que eu vejo agora. Eu consigo manifestar e eu viajo. Sim. Aí eu tô vendo aqui, aí eu começo igual, se eu fechar os olhos, eu concentrar só um pouquinho, eu começo a ir
pro meu lugar de... É ruim porque eu volto, é esquisito. Até quando eu faço a minha meditação, assim, minha concentração, eu já vou pro campo. Entendi. É muito rápido, André, é muito Porque rápido. você já deve ter feito isso tantas vezes. É rápido assim. Aí eu me sinto bem nesse campo. E aí eu vou indo, eu vou descendo. Vou indo pros lugares estranhos. Nunca pra cima? Não, eu sempre vou descendo. Descendo, ou nos trajetos, é muito estranho. Feche os olhos. Se imagine só. Dentro de uma caverna, imagine paredes ásperas, apertadas à sua volta. O chão fofo, desnivelado, coberto de terra. Você está seguro. É noite do lado de fora, e você escuta diversas figuras escuras se contorcendo na escuridão. Imagina elas com chifres, caudas, rostos deformados. Talvez essas criaturas não existam, mas é fácil concluir o porquê sua existência em nossa cabeça é tão importante. Lá fora, existe um mundo de perigos e predadores à espreita, e aqueles que se esconderam em cavernas sobreviveram. Os que não, nunca voltaram. Somos filhos das cavernas. É fácil concluir que as figuras formadas pelas lacunas da nossa mente são uma peça fundamental para a nossa evolução e identidade como espécie. Pode até não ser tão confortável para a vida moderna, mas faz parte da nossa característica como seres viventes e pensantes. Imagine que do lado de fora da caverna, as sombras se levantam para fazer o mal. E elas farão. Esses momentos em que você tá fazendo ou desfazendo, essa questão, vou falar trabalho, mas não trabalho no sentido vulgar da coisa. É porque nós não vamos num centro. Não. É tudo na casa da menina. Esse trabalho que eu faço com o Exu é na casa dela, não é num centro. Não é. Eu não gosto. Eu não me sinto bem nesses lugares. Eu já fui pra ver se era a minha praia, né, como a gente fala. E eu cheguei nos lugares, não me sinto bem, me sinto carregado, começo a sentir todas as dores das pessoas. Todos os problemas parece que são meus. Sim. O problema de todo mundo. Aí eu comecei a me sentir mal, eu prefiro não ir. Como é que começou toda essa relação com ela? Como é que tudo isso começou? Nós éramos amigos, a Tatiana é professora de balé, de dança, e essa menina, essa nossa amiga, a Michele, ela começou a fazer aula com a Tatiana e virou uma amizade. E a gente, numa conversa, a gente descobriu que ela fazia essas coisas. E do nada... Que coisa? Que mexer com banda. E do nada ela, vamos lá um dia, não sei o quê. A Grace ia fazer um serviço com uma outra amiga nossa. Que ela estava passando uma situação ruim, uma gravidez difícil. E aí chamou a gente pra ir lá pra conhecer. Só pra ver como que era. E ali... terreiro? Não, na outra casa. Essa menina, ela vai na casa das pessoas. Ela não. Entendi. Ela até trabalha no terreiro, mas ela não. Mas a gente vai nas casas. Por exemplo, ela foi na minha casa, a gente foi na casa da Michele pra encontrar. E aí a gente foi e ali eu comecei a conversar com as entidades. As entidades olhavam pra mim. Isso é engraçado, né? Elas olhavam pra mim e falavam assim: você não tá acreditando em mim? Todas falaram isso. Todas que das duas, porque a Michelle também recebe e a prima dela. Só para separar aqui pro ouvinte, que provavelmente pode ficar um pouco confuso, a gente falou de imagens, sombras e até espíritos que você vê ao léu, solto. Sim. Essas entidades são incorporadas. São incorporadas. As incorporadas eu só vejo o vulto, assim, na pessoa. Na pessoa, como se fosse um manto. Tá bom. Porque o que acontece? Nada, quando a gente fala de possuído, o espírito não entra no corpo da pessoa. Ele se manifesta, ele fica na sombra, ele fica em volta da pessoa. Ele não é uma roupa que se veste, né? Ele está ali, ele simplesmente está ali. Então, você consegue diferenciar, ou eu pelo menos, e algumas pessoas conseguem ver que existe ali. E que às vezes a gente consegue ver uma manifestação. Por exemplo, existe um chamado Calunga. Calunga um dia falou assim pra mim, nesse dia que eu conheci essa menina: você não acredita em mim? Aí eu falei assim: acredito. Eu falei: inclusive eu tô te vendo, eu sei como você é. Falei pra ele. Aí ele falou assim: sou bonito, né? Eu falei: bonito, brincando com ele. Ele falou assim: então, e se eu for na sua casa? Eu
Falei, bom, se você quiser ir na minha casa pra prosear, que é conversar, né, brincando com ele, se for pra conversar, você beleza. Se quiser minha mão, nem vai. Mas se quiser conversar comigo, a porta tá aberta. Passou alguns dias, eu tava deitado, abri os olhos, ele tava na porta do quarto. Como é que ele era? Ele era negro, alto, não conseguia ver o rosto, mas porque ele falou pra mim que ele tem umas certas deformidades, só com uma calça, assim. E aí eu vi uma coisa na cabeça dele que parecia um chapéu. Até falei pra ele, porque parecia um chapéu. Ele falou que não era um chapéu, era outra coisa. E quando eu olhei aquilo, eu chutei a Tatiana. Falei, Tatiana, acorda que tem um homem na porta do quarto. Aí ela, o quê? Eu falei, tem um homem na porta do quarto. Ela olhou, não viu nada. Aí, mas eu não comentei nada. Ele apareceu, eu sabia quem era. Mas passou umas 2... Porque assim, é engraçado isso. A pessoa não precisa falar o prazer, eu sou fulano, eu sou fulano. Não, você olha, você fala, é tal. É estranho dizer, mas na cabeça... É como se cada um tivesse uma vibração diferente, você conseguisse... Aí você fala, é fulano. Aí a Michele falou um dia pra Tatiana, eu não tinha comentado com a Michele que eu tinha visto a entidade. E na mesma semana ela falou assim, então, seu Calunga falou pra me avisar, não, falou que era pra avisar pra vocês, que ele viu que o Marcelo viu ele lá no quarto. Quer dizer, eu não tinha comentado com ela, com ninguém que eu tinha visto ele lá no quarto. E como que ela sabia que eu tinha visto? É engraçado, né? E ela comentou. Às vezes você não quer acreditar, Andrei. Eu bato na cabeça o tempo todo isso. Eu não quero acreditar. Isso é muito racional nesse ponto. Exatamente, eu não quero. Mas tem coisas, cara, que foge, sabe? Você não acha que... Não é minha opinião pessoal. Uhum. Só tô perguntando pra saber o que você acha. Você não acha que se você aceitasse, as coisas poderiam ser um pouco mais fáceis? Talvez os problemas sejam um pouco de aceitar ou não aceitar. O que você acha? Eu acho que sim, talvez. O problema é que, assim, foi o que eu te falei. Por mais que eu queira aceitar, por mais que eu queira acreditar, parece que tem um bloqueio em mim que fala assim, não, puto, isso é tudo fruto da sua cabeça. Tudo é um sonho. Ou então, a sensação que às vezes eu tenho é que é o seguinte, é louco, eu acho que eu sou meio maluco. É como se eu já tivesse morrido e tudo que está acontecendo na minha vida é um flashback. Então, assim, sabe, certas coisas, certas vivências, talvez sejam ou frutos da minha imaginação, como se eu estivesse morto, eu estou vendo coisas que talvez existissem ou não, sabe? É confuso de explicar, Sim. Mas é uma sensação estranha. Seria como naquele filme Os Outros? É quase igual aos outros, assim, que eu tô morto e tô vendo coisas assim, que eu tô num plano e que realmente os vivos que estão, eu tô vendo os vivos e não os mortos, né? É bem quase isso mesmo. É bem parecido. É a sensação muito estranha, André, a sensação é muito esquisita. Eu luto, a vida toda eu lutei para que eu não acreditasse. E até hoje? E até hoje. Eu falo que tudo que eu vejo, por mais que eu tenha as provas, eu não consigo acreditar. Não é que eu não acredito. Por que você não acredita? Porque isso é tudo bobagem. Não é isso. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar na religião, eu não consigo acreditar em nada, assim, não consigo. Simplesmente. E eu tento, cara, eu faço um esforço assim, sobre-humano para tentar aceitar as coisas. E às vezes dentro, eu parado sozinho no quarto, eu falo, eu não consigo. Eu tento, faço de tudo, mas quando eu tô deitado na cama, eu olho pro céu e falo, nada existe. Frente a duas realidades em colisão, o discernimento posto à prova, sabendo que, no momento em que se encostarem, uma delas vai se desfazer. O que você faria? E aí eu vou encontrando os lugares. Nunca fui em coisas que são boas. Nunca fui. Tanto que a última vez que a gente fez isso, faz umas 3 semanas, eu não quero fazer mais. Porque me levou para um lugar... Cara, eu quase tive um infarto. Ela foi me levar. Ela pediu que assim, a gente... A minha esposa, ela operou o joelho, e uma amiga nossa, que também trabalha na linha espiritual, ela viu 2 pessoas fazendo maldade para minha esposa e uma entidade açoitando,
como se fosse a minha esposa num sonho, assim, e batendo no joelho da minha esposa. E aí ela viu duas moças, e essa mulher que falou pra gente, essa amiga nossa, que falou que sobre esse problema da Tatiana, não conhecia essas moças, só que ela descreveu duas pessoas que são próximas da gente, sem nunca ter conhecido. Então, o que acontece? Essa entidade, o Exu, falou pra mim, vamos ver quem é que tá fazendo mal pra Tatiana de verdade. E aí eu fui fazer isso. Cara, eu fui num lugar, eu não sei se isso é real, mas é como se a moça tivesse feito um trabalho, ou sei lá como a gente pode chamar, para uma entidade, para a entidade estar fazendo mal. E eu fui atrás dessa entidade. O Exu me levou para eu perguntar o nome dessa entidade. Eu não descobri o nome, ela não me falou. E a quantidade de coisas em cima de mim eram absurdas, cara. Eram pessoas deformadas, eram como se fossem tinha uns monstros, como se fossem tipo uns dragões, mas eram umas coisas que é difícil até descrever, mas era um lugar muito feio, cara, muito, começou a me apertar, pessoas, eu comecei a ver gente desesperada também naquele mesmo local, como se tivesse, cara, eu não acredito em inferno, na verdade é essa, eu não acredito em céu, não acredito em inferno, mas se eu fosse descrever um inferno, um umbral, seja lá o que fosse, eu descreveria essas imagens, as imagens que eu vi, que eram coisas muito feias. Eram coisas totalmente assim, como se fosse, cara, é como se tinha coisas que era como se fosse sabe, pegar massinha, de você pegar uma bolinha de massinha, você dá umas esticadas assim, era isso, eram coisas estranhas. E aí eu me assustei de uma forma muito grande, não consegui retornar. Ela teve que me buscar lá nesse lugar que eu tava, porque eu não conseguia voltar do transe. Quando eu voltei, eu não voltei por completo. Eu não sei se você vai conseguir entender. Eu estava num plano e estava no outro ao mesmo tempo. E eu comecei a ficar desesperado. As pessoas que estavam em volta, que viram o que eu estava fazendo, que eu estava com uma turma de pessoas para auxiliar, viram a condição e as pessoas acharam que eu fosse morrer naquele momento. Porque o desespero meu era assustador. Era assustador. Eu demorei mais de meia hora para conseguir me estabelecer, para ficar calmo. Até a Tatiana a minha esposa ficou assustada porque ela nunca tinha visto eu daquela forma, sabe assim. Foi horrível. E eu não queria mais ter feito isso, na verdade. Porque assim, tem umas coisas chamadas destino. E eu acredito que cada um tem seu destino e não tem como mudar. Porque, assim, numa dessas coisas que eu faço, tinha uma menininha que era amiga delas, que ela tinha 3 meses de idade e ela pegou dengue. E 3 meses de idade para dengue é fatal. O que aconteceu? Eu sentei da mesma forma, a entidade pediu para que eu fosse no hospital, né, espiritualmente falando, né, não físico. Quando você fala entidade, você está falando que uma pessoa... O Exu. Que está incorporado ou você sente uma entidade? Não, eu sinto a entidade, eu vejo a entidade. A diferença é essa. A entidade fala para todo mundo, né, que ela tem uns chifres longos, essas coisas. Não. Ela é uma massa. Ela é disforme. Ela não tem uma forma. Só que a entidade se vê com isso. E ela passa para você a visão que como se ela fosse um homem, um ser com chifres. Não. Era uma massa, como se fosse uma sombra, sem rosto, sem nada. Eu falo que é bem mesmo isso. É uma sopa ali. Então você vê como se a gente estivesse aqui e você olhasse para o lado e você... Não, a pessoa está aqui. A primeira vez que eu vi. Andrei, assim, você vê a pessoa não tão como que eu posso dizer, nítida, mas eu vejo a pessoa que está incorporada e eu vejo toda aquela volta dela, toda aquela aura, como se fosse uma aura. Então eu vejo toda aquela massa disforme. Poucas, assim, eu conheço algumas pessoas que têm essa mesma visão. Entendi. De conseguir definir, porque eles passam para as pessoas o que ele quer que elas vejam, mas nem todo mundo vê como eles querem, então eu consegui ver como ele era. Você consegue ver a forma original. A forma original. Porque é assim, eu acredito que o espírito é assim, ele é como um diamante, na verdade, ele começa bruto
e conforme vai evoluindo, vai se desbastando, entendeu? Então, até ele virar um diamante de verdade, ele vira um espírito mais evoluído. Mas enquanto ele não é evoluído, ele é como uma pedra de carbono, ela é totalmente sem forma. Então ela vai tendo a forma dela. E é dessa forma que eu vejo a entidade. Eu bato o olho, eu falo, o pessoal pergunta, os chifres, não tem. Eu falei pra entidade um dia, foi meus chifres, eu falei, você sabe que você não tem chifres, né? Eu falei pra entidade. Quando eu falo entidade, é a menina que tá incorporada, né? Mas eu falo entidade assim, que ela tá, pode-se dizer, possuída, né? E aí ele riu, só riu, ele não falou nada, ele sabe uma risada grossa assim, e ele sabe como que ele fala, ele sabe como que eu sou. Entendi. Você acredita em demônios? Cara, eu acredito que existe muito mal nesse mundo. E eu acredito que o mal nem sempre vai ser mal, que uma hora ele desperta pro bem. Talvez seja demônio. É que assim, eu não gosto de rotular muitas coisas, mas eu acredito que existe o mal. E que esse mal está sendo lapidado para melhor, não para pior. Então, pode-se dizer que sejam demônios. Pode-se dizer. Não necessariamente seja um inferno. Porque o inferno é aquele negócio de estar queimando a pessoa no fogo. A visão religiosa, a visão católica, eu não acredito. Umbral é a visão que eu tenho mais, que mais se aproxima da minha visão de um lugar que a pessoa vai lá para ser condenada pelos problemas. Se bem que para mim eu sempre vi o umbral como um lugar que você escolhe para você fazer sua penitência, um lugar escuro. Então ali tem as entidades ruins. Isso para mim é o mais perto que a gente pode chamar de inferno. É que a minha visão é muito complicada, cara. Por exemplo, eu acredito numa energia coletiva que rege todo o universo. Você já falou de entidades com chifres, mas no caso não eram ruins, né? Não, é que eles assim, eu vejo dessa forma, tá? Talvez seja no meu pensamento, talvez não seja real, mas é a forma como eu vejo. Porque quando acontece das entidades, se bem que eu já vi com chifre também, dessa última vez eu vi um bode. Não era um bode, era uma outra entidade, mas não era bode, eu não acredito que bode seja símbolo do não, mas como se fosse um sátiro, algo assim. Isso, bem um sátiro, não talvez na minha cabeça. Na verdade eu vi um bafonete, né? Bafomé. Esse bafomé. Eu vi um bafomé parecido, né? Eu vi porque o que acontece? Não é a entidade que está criando aquilo, é o mal da humanidade. Se o cara acredita que aquele símbolo representa o mal, ele está criando aquele símbolo. Então você vai em outros, como que eu posso falar? Outras dimensões, sei lá, outros mundos, e você está vendo o que foi manifestado pela cabeça de um cara que quer o mal. Então é ali que está se manifestando toda aquela imagem. Como se escoasse, como se fosse um halo. Aí você tem que ter uma concentração muito grande para você conseguir definir. Você conseguir ver que aquilo não é real. Porque aquilo é o homem que está criando aquilo. E aí quando você vê que a entidade que tem os chifres, ela não tem chifre nenhum. Na verdade, não existe chifre. Ela não tem forma. Foi o que eu falei. A entidade, ela nunca... essas entidades, normalmente, elas nunca vieram para o plano terrestre. Essa é a explicação que eu dou. Que elas nunca encarnaram, né? Vamos dizer assim. Nunca encarnaram. Elas nunca descobriram o que é uma forma física. Então elas não têm forma. Foi o que eu te falei, elas são como um diamante bruto. Como um pedaço de carbono. Então elas não têm uma definição. Qual foi a coisa mais louca que você já viu? Ou as coisas mais loucas que você já viu? Foi dessa última vez. Das outras não, das outras foram tranquilas, foi o que eu falei. Entrei da vez lá que eu achei o nome de uma mulher lá numa fita. Cheguei numa casa, olhei pra casa, falei, olha, eu tô vendo uma casa X, vai até o quarto, a cama é de ferro, como que é a cama? A cama é grande, a cama é de ferro. E eu tava falando exatamente como que era a cama da moça, a casa da moça, você nunca ter visto. Então, os detalhes são muito, muito legais, essa parte de detalhe. Quando esse tipo de coisa, eu vou para um lugar, é legal. Mas quando eu vou para esses lugares, que
que são mais obscuros, você tem que aprofundar para achar a entidade que está fazendo mal para a pessoa ou algo do gênero, e você tentar negociar, conversar, aí a coisa pega. Dessa vez foi o que eu falei, eu não quero mais fazer, porque eu fui cercado de tantas coisas, tanta coisa ruim, que eu me assustei de uma forma, cara, que eu não sei se eu quero voltar a fazer. Eu já tinha tido um sonho uns dias antes com um senhor todo de branco com um guarda-chuva preto. Era um sonho que não tinha nada a ver, esse senhor aparecia nos meus sonhos do nada. É como se fosse o Stan Lee aparecendo nos seus sonhos. Isso, mas do nada. E aí nesse dia do desdobramento, eu estava no portão do meu prédio, olhando à noite de madrugada e vi toda aquela nuvem, essas coisas. Quando de repente alguma coisa me pegou no meu braço e me virou. Quando me virou, era esse senhor, no desdobramento. Com o guarda-chuva, ele começou a me bater com o guarda-chuva e ria. E batia. E aí minha mãe também escutou, minha mãe sentia alguma coisa errada, foi no meu quarto, eu tava tendo pesadelo, me batendo. Aí minha mãe segurou e falou, calma, acorda, é mamãe. Quando eu abri os olhos, minha mãe tava aqui. E o velhinho tava do lado dela. Cara, aí eu, mãe, minha mãe, calma. E o homem aqui, ó. Foi poucas vezes que eu vi o rosto bem assim e o homem ria pra mim. Aí eu, mãe, eu tinha uns 17, 18 anos. Aí minha mãe, calma, é a mamãe. Eu falei, eu falava, minha mãe olhou pro lado, não via nada e... Aí sabe aquele pânico, de repente aquela coisa foi ficando transparente e sumiu. Foi coisa de segundos. Mas foi suficiente, cara, pra assustar absurdamente. Por isso que eu falo, cara, a gente não tá preparado, a não ser que você trabalhe. Eu penso, a minha irmã já falou pra mim, vai buscar informação, vai estudar, porque isso uma hora te mata. Nossa, vai ter um ataque. Porque a gente precisa saber com o que a gente está trabalhando. Porque a minha irmã faz isso, né? Minha irmã conversa. Quando ela vem entidade, como aqui dentro, que a gente vem uma certa entidade com uma mulher aqui, minha irmã pega a Bíblia, lê um salmo que ela gosta, fecha, vai lá na entidade e conversa. Olha, aqui não é a sua casa, aqui é a minha casa, só entra aqui quem eu estou convidando. Então, por favor, você se retira. São as palavras que ela usa. E ela consegue afastar a entidade daqui, da empresa. Você já viu isso acontecer? Eu já. 2 vezes. Pra você, ela tava falando pro nada? Não, ela não fala muito perto das pessoas. Por exemplo, a gente estava trabalhando aqui na empresa. Uhum. Um dia nós estávamos... ela estava lá tanto que ela me chamou. Ela me chamou lá na sala porque ela passou e ela viu uma senhora gorda sentada na cadeira de um contato comercial nosso que fica ali. Que essa moça é tão boazinha, né, entre aspas, que ela tem que ficar numa sala isolada do resto do contato comercial porque ninguém atura ela. Então ela fica isolada sozinha porque ela não é uma boa pessoa. E aí a minha irmã viu a entidade. E aí falou, vem cá, você tá vendo alguma coisa? Eu falei, não tô vendo não, mas eu entrei e falei, Vânia, mas a vibração desse lugar tá péssima. Eu sentia, meu braço chegava a tremer assim, pelo arrepiava, ficava tremendo assim. Aí ela falou, peraí que eu vou dar um jeito nisso aí. Foi lá, entrou no quarto, fechou a porta, rezou e leu o salmo dela, deu na entidade. Você escutou? Ela falou, peraí, foi lá. Olha, aqui só entra quem eu chamo, você não é convidado, não sei o quê. Sumiu lá. Mas não foi embora. Sumiu naquele dia. Aí a Lívia, que trabalha comigo, também que ela é muito forte, um dia ela entrou e falou assim, oi fulana, oi Vânia, que é minha irmã, oi fulana, não vou falar o nome, né? Oi fulana. Aí ela, não é fulana não que tá aqui, é coisa da minha cabeça, ela falou. Aí minha irmã falou, o que foi? Você viu uma senhora na mesa dela? Ela falou, vi. Quer dizer, sem a gente comentar, só eu e a minha irmã sabia da identidade, ela viu. E aí depois, no outro dia, que essa outra moça aqui, dessa senhora do contato, que não é muito boa, ela entrou aqui na sala, na empresa, essa moça que vê as coisas ali, viu essa moça segurando no braço dela. Então, quer dizer, a gente não sabe o que é. Se a entidade está protegendo ou se está atrapalhando ela. Mas é muito estranho. Caramba, é impressionante. Há 2 noites atrás, que eu falei que a gente assusta ainda.
Eu estava dormindo, abri os olhos e eu vi uma sombrinha no pé da minha cama. Cara, eu quase não infartei, porque eu falei que a gente surpreende o tempo todo. Como se fosse uma criança? Não, era uma criança, era minha filha, mas ela estava no escuro olhando pra minha cara. Ela sem falar nada. Sim. Ela ficou olhando, eu dormi, eu abri o olho, virei, aí Tatiana. Eu acho que a Laila tá no quarto. Aí eu abri, eu tirei o cobertor, era ela mesmo, estava no quarto. Sim. Eu assustei. Mas eu já pulei na minha esposa algumas vezes. De ver a entidade na porta do quarto. O quê? O medo pé nela. Mas é assusto, cara. Você acorda de madrugada, você tá vendo uma pessoa parada na porta? Eu falei, o quê? Eu não vou sofrer sozinho, não. Aí eu dou uma pesada nela. Acorda, Tatiana, acorda que tem um negócio lá na porta. Até hoje, assim, até hoje. Não, o tempo todo, mas foi o que eu te falei. Não incomoda. Não mais. Não incomoda. Esse é o Criptologia. Teremos mais 3 episódios e aí fecharemos essa temporada. Lembrando a todos que quando ela se encerrar, não teremos mais episódios domingo. Mas se você gostou desse projeto, é de suma importância que você apoie ele. Contribua você também. E aí, quem sabe, ano que vem, a gente volte com uma segunda temporada, um novo tema. E já posso falar que ele, inclusive, já está escolhido. Maior, melhor, tudo dependendo de vocês. Entra no apoia.se/confidencial. Todos os links do post do site mundofreak.com.br. Semana que vem teremos algumas surpresas. Vocês não perdem por esperar. Então, até lá.